Bom dia, a paz do Senhor. Depois de algumas enfermidades, alguns percalços, eis-me aqui. Eu tive um questionamento ainda maior, que eu comecei a olhar, não estou falando aqui, não vou falar aqui da igreja, tá? Eu estou falando da igreja, tá? No geral. Por todos esses cantos que eu ando, todos os lugares que eu tenho ido, o que eu tenho sentido é que a igreja anda falhando. Muito. Não é pouco, não. É muito. E quer ver uma prova? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando foi a última vez que você saiu da igreja, que você falou assim, essa palavra me transformou? Quando foi a última vez? Complicado, né? Se você está demorando lembrar, muito complicado. Se você não lembrou, mais complicado ainda. Isso não é uma falha só de quem está à frente, mas de você também. Você não tem se colocado, você não tem aberto o teu coração para que Deus venha e transforme o teu ser. A igreja se transformou num grande clube, em que você vem para encontrar os seus amigos, todo domingo, né? Vai lá, sauda o seu amigo, volta para a sua casa, encontrou o seu amigo. Mas o amigo principal que você deveria ter encontrado naquele domingo e ter deixado ele transformar a sua vida, você trancou o seu coração. E nessa manhã, o meu coração e o que Deus me trouxe aqui para falar a vocês é que temos que buscar mais de Deus. Precisamos, estamos chegando aí a virada de ano, são novos propósitos, novos projetos, mas que a gente tem que colocar no nosso norte, é que o ano de 2026, nós temos que ser transformados por Deus. Nós precisamos estar com Deus mais e mais todos os dias. Sabe, não dá mais. Não dá mais para viver essa vida da forma como nós, igreja, tá? Estamos levando o Evangelho. Eu não sei, eu gostaria de entender muito mais coisas. Eu gostaria de entrar mais, conhecer mais a palavra. Eu gostaria de que ela transbordasse de uma forma tão sobrenatural da minha vida, que eu conseguisse impactar o mundo ao meu redor. Eu gostaria que a igreja conseguisse impactar a vida das pessoas e transformar as vidas das pessoas de uma forma tão tremenda, que na hora que eu perguntasse para você, quando foi a última vez, você falasse assim, foi ainda há pouco, quando isso aconteceu. Mas a gente consegue lembrar de muitas coisas, mas a gente não se deixa ser transformado. Eu sinto saudade daqueles tempos em que o poder de Deus era algo tão palpável no nosso meio, que difícil era ficar em pé, que difícil é ficar passivo, aceitando aquilo que estava sendo dito somente, sem estar chorando e recebendo aquilo no nosso coração, e aquilo fosse transformando o nosso ser, fosse assim, nossa, isso é para mim, eu preciso disso, sabe? Muitas das vezes, só a palavra que foi, quando você foi tocado, que Jesus te chamou, que transformou a sua vida, e as outras palavras que foram trazidas à igreja, não te transformaram. As palavras passaram no teu ouvido,
e você continuou sendo a mesma pessoa. A igreja não está aqui para ser um clube, ela não está aqui para ser uma reunião de pessoas melhores ou piores, ela está aqui para transformar a sua vida, ajudar na transformação do teu ser. E ela só vai te transformar se você deixar ser transformado. Se você não se deixar ser transformado, você vai continuar sendo o mesmo. Lembro aqui neste púlpito, quando Bob Surge falou, que Deus virou para ele e perguntou assim: você quer ser curado ou você quer transformado? E ele falou, sim. Obrigado, minha irmã. Ele falou sim, porque não adiantava ser curado se ele não fosse transformado. E às vezes a gente está buscando a cura, a bênção no Senhor, mas não quer a transformação do Senhor nas nossas vidas. A gente quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção. A gente quer a bênção, mas não quer a coroa de espinhos. Mas nos cabe voltar ao Senhor todos os dias. E por isso, nessa manhã, ainda não entrei na mensagem que eu vim trazer aqui essa manhã. O que eu queria dizer a vocês é que nós precisamos nos parecer mais imagem e semelhança de Cristo, porque nós não temos, de forma alguma, temos sido a semelhança daquilo que Jesus quer que sejamos. Infelizmente, somos... Sabe quando você acaba de tomar banho e o chuveiro, você toma um banho quente e você vai se olhar no espelho e o espelho está todo embaçado? Assim tem sido a nossa imagem e semelhança com Cristo. A gente pode ver que Cristo está ali do outro lado, mas a gente não se consegue ver que é a imagem de Cristo. E nessa manhã eu queria falar de algumas características que fazem parte do caráter de Jesus Cristo, e que nós precisamos de toda e qualquer forma buscar e trazer para a nossa vida de alguma forma, que a gente vença aquela luta que nós temos com o nosso ser, e a gente possa se parecer mais com Cristo Jesus. Só duas coisas. Só duas coisas. A primeira coisa chama-se, ela é composta. Por isso vou me permitir quebrar. Primeira coisa, Jesus era humilde. Jesus era humilde, sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, se destituiu de toda a glória, nasceu numa manjedoura, não andou entre os ricos, andou entre os pobres, andou com os enfermos, não agradou as lideranças, não buscou a fama, não buscou a riqueza, mas buscou a glória do Senhor. E nisso está a humildade do Senhor. Se submeteu a Deus, se submeteu de uma forma tão tremenda que se entregou na cruz por nós. A humildade de Cristo. Eu tinha feito anotações, perdi. Eu tinha feito várias anotações, mas quis o Senhor que as anotações sumissem. Vamos de Deus agora. O Senhor era humilde. Jesus era humilde. Se humilhou. Lavou os pés dos seus discípulos. Andou no meio dos leprosos. Ele foi humilde. Não foi orgulhoso. Não temos que ser orgulhosos. Temos que ser humildes. Assim como Cristo. Porque se somos imagem e semelhança, temos que ser aquilo que Cristo é. E não satisfeito, ele também era contrito de espírito. Sabe, a Bíblia nos fala que Jesus era humilde e contrito de espírito. O contrito, a palavra contrito, ela vem do latim,
da palavra contritus, que quer dizer amassado, que foi esmagado. E Jesus Cristo, ele foi esmagado, ele foi amassado, para que eu e você tivéssemos a oportunidade dessa manhã estarmos aqui diante do Senhor, dizendo que a gente precisa dele. Ele se deixou ser amassado, e quando a gente é amassado, a gente se torna... Vem um exemplo, né? A pedra, quando ela é amassada, ela vira pó. E o pó, é como se ele se diminui perante a grandiosidade de todas as coisas. E quando você, de repente, o contrito, ele pode ser maleável. Aquele que se quebranta, aquele que se deixa ser quebrantado por Deus, ele também é maleável. Ele é como um metal que passa por grandes temperaturas e consegue ser moldado da forma como quer. O contrito de espírito se deixa ser moldado por Deus. O Senhor está nos chamando para que sejamos humildes e contritos de espírito. Aquele que é humilde sabe que o Senhor está acima de todas as coisas e que precisa ser transformado todos os dias pelo Senhor. E quando a gente coloca que a humildade, a contrição são características de Jesus Cristo. E Jesus não tinha só essas características. Ele também temia e tremia pela palavra do Senhor. Sabe, muitos de nós já perdemos, a igreja em si perdeu o temor pela palavra de Deus. Tem levado a palavra de forma como uma revista que só lê, mas não vive aquela palavra. Nessa manhã eu quero te levar a uma posição. Eu quero que você esteja na presença de Deus de forma humilde, de forma contrita, e saiba que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela não contém, algumas pessoas falam a Bíblia contém, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, é tudo aquilo que você precisa para te tirar da situação que você se encontra, tirar do momento difícil que você está vivendo, porque ela é transformadora. Ela é capaz de te transformar de dentro para fora. A transformação de fora para dentro, muitas das vezes não vale. Mas a que vem de dentro, que vem do coração, essa sim transforma para sempre. E você consegue ser transformado desta maneira quando você se deixa ser moldado pelo Senhor. Quando você tem temor, que você treme pela palavra. E por que você está falando todas essas coisas? Porque se você abrir a sua Bíblia, lá em Isaías 66, o livro de Isaías, ele é muito interessante, porque os seus primeiros 6 capítulos, o livro 66, ele já fala, ele já é como se fosse um resumo do livro de Isaías. Mas nos 6 primeiros versículos, ele vai falar da primeira vinda do Messias. E a partir do versículo 7 até o final, ele fala da nova vinda do Messias. Então, na primeira vinda do Messias, no seu primeiro versículo, ele vai e fala a respeito do primeiro templo, do templo de Herodes, do templo de Herodes. E quando ele fala mais um pouquinho, ele compara o templo de Herodes com a imensidão do Senhor. Esse é o versículo 1, traduzindo o versículo 1, é isso que ele diz. Que diz assim: assim diz o Senhor,
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Ele está perguntando porque a imensidão de Deus é algo muito maior do que insignificante templo, o templo de Herodes. É isso que ele está perguntando. No versículo 2, ele começa a falar do Messias. Não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor, para este olharei. Olha para quem o Senhor olha. Você quer que o Senhor olhe para você? Olha o que diz aqui. Olharei para o humilde e contrito de espírito. Ou seja, ele está aqui falando que o Senhor está olhando, ele está anunciando Jesus. Mas será nós, sendo imagem e semelhança de Cristo, se formos humildes, se formos contritos de coração e tremermos diante da palavra, será que o Senhor também não olhará para nós? Se você está precisando que o Senhor olhe para você, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa ser contrito de coração, ou seja, se deixar ser transformado, deixar o Senhor te moldar, abrir o seu coração, deixar tudo, todas as suas amarras, deixar tudo aquilo que te impede, deixar que Deus venha mover o seu coração. Será que se você for humilde, será que você for contrito de coração, deixando Deus te moldar, será que você, se temer a palavra, o Senhor não vai atentar os seus olhos para você? Porque a palavra aqui está nos dizendo, é para este que olharei. Ou seja, sabe quando o Senhor, eu estou buscando aqueles que me adorem em espírito e em verdade? Estes são os reais, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que são aqueles que são humildes, que são contritos e que tremem pela palavra. Esses são os reais adoradores. Não é quem louva mais bonito, ou não, é questão de coração. Depende do teu coração. É esses que Deus está buscando. É para esse que Ele está falando, eu olharei, e o Senhor tem te encontrado. Onde o Senhor tem te encontrado? Por isso que eu perguntei, quanto tempo tem que você não vai, que você não sai, que você não fala, ai, eu saí hoje, eu saí transformado. Você não tem saído transformado porque você não tem deixado Deus entrar no teu coração e o Senhor fazer o que precisa ser feito. Você tem bloqueado o que Deus tem falado, você tem ignorado aquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra do Senhor está falando. E se você tem ignorado, eu não olharei para ti. E muitas das vezes você se sente sozinho. Você se sente só, Senhor, onde é que o Senhor está na minha vida? E Ele está lá. Eu estou aqui ao teu lado. Eu vou estar contigo todo o tempo. Mas eu preciso de uma atitude tua. Qual é a atitude que você vai tomar? Será que nós vamos continuar saindo dia após dia da igreja sem ser transformados da mesma forma como entramos? Será que nós vamos sair e continuar vivendo da mesma forma como nós vivemos? Sabe, lá no banco a gente fala assim, ano que vem a gente tem metas. As metas vão subir, porque se você fez esse ano X, ano que vem você tem que fazer 2X, 3X. Porque cada vez vai aumentando a meta. Mas se você fizer a mesma coisa que você fez esse ano, você vai receber, vai ter o mesmo resultado que você teve. Então, se você continua fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você vai continuar tendo o mesmo resultado que você teve no passado. Não adianta. Não adianta, viu, homem, a gente fazer campanha, a gente fazer jejum, não adianta. Se não tomarmos uma posição, não adianta. Vocês estão aí? Bispo, é a última vez que eu estou pregando esse ano, né? E pode ser a última vez que eu estou pregando aqui também, né? Mas eu quero dizer a vocês que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso.
E Ele te dá uma oportunidade, porque as misericórdias do Senhor se renovam a todo instante, a todo dia, a cada manhã. Sabe? Ele está aqui no nosso meio. Eu ouvi uma coisa esses dias, muito interessante. Que às vezes a gente ora errado. A gente pede assim: Senhor, vem fazer parte, vem fazer, visita a nossa igreja. Não é assim, Senhor, vem, né? Mas a palavra já nos garante que onde tiver 2 ou 3, Ele estaria. Então não precisa ficar pedindo. Ele vai estar. Basta confiarmos. É igual eu falei para o Lucas outro dia aqui, né? Eu falei assim: vem cá, a crucificação. Será que a crucificação ela só serviu para aqueles que estavam lá naquele dia, ou serviu para todo mundo? Ou eu preciso crucificar novamente Jesus? Porque, não, ele salvou os pecados naquele momento. Mas os depois, eu acho que eu preciso crucificar de novo Jesus. E a gente às vezes age dessa forma. Você quer ver uma forma? Foi um exemplo que eu dei lá no Varjão na semana passada. Você quer ver uma forma como a gente age assim? Quando a gente ora para uma pessoa e fala assim: Senhor, cura esta pessoa. Na minha Bíblia, não sei na de vocês, né? Está escrito assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis aquele monte e ele se... Ou seja, se eu tiver fé e o enfermo chegar perante a mim e eu decretar em nome do Senhor Jesus que ele seja curado, ele será curado. Por que eu tive que pedir Jesus? Jesus, cura essa pessoa, se Ele deu o poder para nós, para que fizéssemos isso. Nós estamos crucificando novamente Jesus. Jesus, o Senhor precisa voltar de novo na cruz, porque eu preciso aqui o livramento para essa pessoa. O Senhor nos deu poder. Nos deu poder para libertar os cativos. Nos deu poder, quase que não sai, para anunciar que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é transformador, que Ele liberta. O que nós temos feito? Ai, pastor, pensei que eu vim na igreja hoje pensando que o senhor ia falar de Natal. Eu ia falar de Papai Noel, ia contar tudo isso para vocês. Agora eu vou estragar algumas pessoas, né? Papai Noel não existe. Puxa, estraguei a semana de algumas pessoas, né? Você na internet que está nos ouvindo, desculpa. Eu estraguei o seu Natal. Mas eu vou falar para você, Jesus Cristo, Ele existe. Ele é galardoador. Ele é libertador, Ele é transformador de vida. Por isso, quando nós entramos na igreja, nós temos que ser transformados. Nós temos que ser transformados pela palavra. Nós temos que ser transformados pelo amor, porque o amor de Deus nos constrange. Porque o amor de Deus nos atraiu à cruz. E por isso, nós podemos voltar. Lembrando, de novo, vou citar o meu amigo lá, o Bob Surge. 2.000 anos, 1.000 anos igual um dia. Um dia igual 1.000 anos. Então, estamos na semana da crucificação. Porque, errando aí, temos 2.000 e alguns anos, né? Então, 2 dias a crucificação aconteceu para Deus. Podemos voltar porque a cruz ainda está molhada de sangue. Então, quando Deus olha, Ele não olha igual a nós, porque nós olhamos assim, ó. Você já olhou assim a sua Bíblia? Você consegue ler? Eu não consigo. Eu não consegui até um pouco mais perto, né? Assim, o braço começou a ficar curto, eu precisei do óculos, né? Mas assim é a nossa situação, a nossa vida. Nós enxergamos a vida dessa forma, mas Deus, Ele olha do alto. Ele vê início, meio e fim, porque Ele determinou todos os tempos. Mas quando nós olhamos, nós temos uma visão limitada. Nós vemos início e vimos
Nós vemos onde nós estamos hoje e o passado. Eu lembro quando eu era criança, e eu adorava, era um filme chamado Túnel do Tempo. E o pessoal ficava viajando. Os caras estavam perdidos, porque teve um acidente, o cara entrou no túnel e ficava de um lado para o outro. Você não lembra, Samuel, porque já não existe, acho que nem no YouTube existe isso. Gente, o pessoal ficava viajando e essas coisas, ele conseguia ver o que estava acontecendo lá no passado, aquelas coisas assim. Nossa, era tremendo. Mas a visão de Deus, a visão de Deus, ela é maior do que aquilo. Porque Deus, ele olha, ele vê a linha do tempo, porque ele está no lugar que ele sempre esteve. Ele nunca deixou de estar, que é no centro do universo. O centro do universo e o controle de todas as coisas nunca saíram da sua mão, em momento algum. E sabe, quando a gente pega Jesus, agora eu vou lembrando das coisas que eu anotei, tá? Que eu não estou aqui olhando, então vou lembrando. Jesus, quando foi ao Getsemane, porque o Getsemane era o local de produção de azeite, onde era esmagada a azeitona para você tirar o azeite. Jesus lá se deixou ser esmagado pelos nossos pecados, pelos nossos sofrimentos. Por isso, ele sofre daquela forma como sofre e chora. Ele se deixou ser esmagado para ser moldado por Deus. E a gente às vezes entra na igreja e não se deixa ser transformado, porque a gente entra com orgulho. Eu sou crente. Já há quantos anos? Tenho carteirinha 02 da igreja, porque 01 é a irmã Rosa. A 02 é a minha. Né? Não é assim, irmã Rosa? A 01 é da senhora, a 02 é a minha. Né? Foi assim que a gente... Gente, eu sou o 02. O que é que eu preciso me transformar? Essa palavra não tem nada a ver comigo, não. Eu não preciso disso, não. Eu já sou crente há quantos anos? E eu não me deixo Deus agir na minha vida. Eu não deixo Deus transformar da forma como Ele quer me moldar. Eu saio daqui da mesma forma como entrei, orgulhoso e burro. Porque quem não se deixa ser moldado por Deus é muito burro. Desculpa ser franco, mas, gente, a oportunidade, porque eu me sinto o cara mais burro do mundo, tá? Por quê? Porque eu conheci Jesus muito tarde. Queria eu ter conhecido Jesus assim, pequeno, mas eu conheci Jesus aos meus 25 anos. 26 anos, aos meus 26 anos. 26 anos eu fiquei dando cabeçada, murro em ponta de faca, achando que o espiritismo, achando que o centro de macumba era o máximo. Que negócio interessante. O cara incorporou, o cara foi escravo e está aqui, balela do diabo. Em que a gente acha até bonitinho. Mas o Senhor, quando me chamou, me tirou do lodaçal, me abraçou e me transformou. Amém. Me fez nova criatura, tirou o buraco que existia dentro de mim. E fez com que a minha vida tivesse sentido, tivesse valor. Aí alguém vai assim, você vai ser obreiro. Está amarrado no nome de Jesus, você vai ser pastor. Está amarrado. Falar nada, né? Eis-me aqui. A gente às vezes paga a língua, né? Mas a gente precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado. A igreja precisa ser transformada. A gente precisa, porque muita gente acha que a gente assim, olha, isso é uma luta, e não é aqui só, é em todo canto. Aí eu vou levar fulano lá na igreja, as pessoas vão receber o poder de Deus, e assim vai ser. Gente, não adianta chamar ninguém que vai falar abracadabra, ou falar uma palavra mágica, as pessoas todas vão cair,
E o poder de Deus vai. Mas quando ele for embora, a unção vai. Porque a gente não fez o principal, o dever de casa, que é buscar ao Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Se nós não fizermos isso, nós continuaremos vivendo momentos assim, de... Sabe quando flash assim, dá um flash? É a presença de Deus. E não a luz poderosa que o Senhor pode botar um holofote sobre nós e trazer uma transformação divina sobre nós e sermos cheios da presença de Deus. Nós vamos ver estampidos assim da presença de Deus, mas nós nunca vamos entrar no Santo dos Santos. É como se o véu tivesse sido costurado e às vezes a gente abre assim a cortina e sai um pouquinho, entra um pouquinho de luz. Precisamos deixar o Senhor nos transformar. Precisamos ser humildes, precisamos ser contritos, precisamos ter temor pela palavra. Aí vou abrir um parêntese. Como é que eu consigo temer uma coisa que eu não conheço? Agora pegou, né? Bom, se eu não conheço a palavra, eu não tenho temor, eu não posso ter temor da palavra. Eu não sei o que a palavra diz. Como é que eu vou ter temor por uma coisa que eu não conheço? Eu não vou perguntar aqui se esse ano você leu em algum momento sistematicamente a palavra, porque eu não quero expor ninguém. Mas eu queria falar para você que um dos objetivos que você tem que ter para 2026 é focar na leitura da palavra. É um grande passo para você começar 2026. Se você focar em oração também, já é um passo muito bom. Mas se você quiser continuar da mesma forma como você, os mesmos resultados, mantenha o que você continua fazendo. Dia após dia. Gente, eu tinha umas coisas tão legais para... Mas não estou achando. Mas o Espírito de Deus está nos dizendo que é momento de mudança. Que precisamos mudar. Precisamos de resultado diferente. E o Senhor vai nos transformar. Se a gente continuar, a gente vai fazer Aviva, vai fazer Júbilo, vai fazer Semana da Santa, jejum. Mas, sabe, vai ser um momento assim, tipo um flash da presença de Deus. E a gente nunca vai conseguir entrar no Santo dos Santos e ser realmente transformados. Nós vamos estar com vida de átrio. Que essa é a vida que nós estamos levando. A igreja do Senhor, não a igreja Manancial, estou falando a igreja por inteiro, está levando vida de átrio, não vida de santo dos santos. Porque no santo dos santos, o Senhor transforma. E se você não entrar no santo dos santos, que é onde eu estou te convidando nessa manhã, para você entrar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E assim, pode começar, que eu vou começar a fechar aqui, saudar vocês, que vocês tenham um Natal abençoado na presença de Deus. Já estraguei o Natal de alguns falando que papai não existe, tá? Depois eu falo para vocês que coelho da Páscoa também não existe, estraguei o ano todo, né? Aqueles ovos que tinham lá na sua casa, era alguém que colocava para você, tá? Estraguei agora geral. Geral. Mas eu desejo que Deus abençoe ricamente a nós, Igreja do Senhor. Vamos nos ver no ano que vem, porque no outro final de semana eu já vou estar viajando. Depois a gente vai combinar. Eu vou para Campinas. Vou ficar até 18 de janeiro lá. Vou levar o Gabriel de volta, porque o Gabriel vem para o Natal. E aí no sábado a gente volta para lá. Mas o que eu estou buscando do Senhor para esse ano, sabe, a gente lança, Roberto, vários lemas, vários
vários, assim, esse é o ano tal, mas eu não consigo me apartar de uma coisa, que é querer ser cheio do Senhor, que é o ano que nós seremos cheios da presença do Senhor nas nossas vidas. Eu não consigo me apartar disso, porque eu creio que seja o norte que Deus está nos dando para a gente mudar a situação dessa casa. Sabe, já senti dor nas costas de carregar gente aqui, tanta gente caída, não aqui, lá foi na 702, tanta gente que caiu pelo poder de Deus, e a gente tendo que carregar. Eu carreguei tanta gente que no final estava com dor nas costas. E a gente não tem visto. Eu já vi aqui, eu vi um som vindo dessa lateral aqui, como se tivesse um coro cantando. Os irmãos cantavam aqui, e como se tivesse um coral cantando nesse canto aqui. Era uma coisa sobrenatural. Nós vivemos dias assim de visitação, quando a gente estava lá no subsolo, né? E a gente perdeu isso, perdeu no caminho. E o meu coração assim anseia pela presença de Deus, sabe? O sobrenatural de Deus, ele mexe comigo, porque assim, o sobrenatural de Deus, ele é sobrenatural, ele não é natural, ele não é a coisa casual, ele é o sobrenatural de Deus. E a gente tem que, o nosso coração tem que ansiar pelo sobrenatural de Deus. A gente não pode ficar passivo ouvindo a palavra, alguém te chamar a atenção e falar que você precisa mudar a tua situação de vida, mudar a forma como você tem que se ter relacionado com Deus e continuar da mesma forma. A gente tem que se deixar ser transformado. Não adianta, como a gente canta lá naquela, quem é esse, né? Não há espaço a mais nada. Não pode haver espaço a mais nada, porque o vazio que havia em mim, hoje é morada do Senhor. E você tem que abrir o teu coração nessa manhã, se você entendeu tudo aquilo que eu estou falando, e deixar o Senhor de uma forma sobrenatural vir sobre a tua vida e te transformar. E a gente já vai ter, eu já vou ter ganho o meu dia. Eu vou saber que, olha, nós estamos no caminho certo, e desse caminho eu não vou me apartar. Sabe, Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, que eu hoje aqui, eu tenho um aplicativo da Bíblia aqui no meu celular, e o versículo do dia é Lucas 1,45 na versão NVI, diz: bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá o que o Senhor lhe disse. E o Senhor está te dizendo nessa manhã que Ele quer transformar o teu viver. Sabe, aí a gente às vezes canta algumas coisas que abro mão dos meus planos, mas a gente é balela, está sendo da boca para fora. A gente não muda plano nenhum, a gente não submete a nossa vontade, a gente canta só da boca para fora. A gente não quer deixar o nosso conforto para fazer aquilo que Deus está determinando que nós façamos. Nós não queremos abrir mão dos nossos planos. A gente canta, quero abrir mão dos meus planos. Não abre nada. Você continua com os teus planos que são mesquinhos, que são rasos. Você não presta atenção para o plano que é da eternidade, do qual Deus te chamou, da qual Deus te amou. Não há espaço para mais nada. O tempo está acabando, gente. O tempo está acabando. O que você vai fazer? Se você, na presença de Deus, você for chamado hoje, o que você tem para apresentar a Ele? A tua vida está em dia?
A tua vida está de acordo com aquilo que Ele colocou, aquele que Ele tem chamado você? Ou você tem falado não, você tem adiado os planos? Sabe, está na hora de fazer a separação entre aquilo que você tem realmente que fazer e aquilo que você precisa abrir mão. Sabe, muitas das vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, algum conforto nosso, para deixar que Deus tome o lugar dele nas nossas vidas. Nessa manhã, eu quero te chamar a uma posição. Eu não sei o que a gente vai cantar aqui, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu queria dizer que o Senhor está aqui, e Ele marcou essa manhã. Oh Senhor, um encontro contigo. Ainda há tempo, ainda há tempo de novas atitudes. Ainda há tempo de se entregar plenamente ao Senhor. Ainda há tempo. O Senhor te ama. O Senhor te ama tanto. Ele não vai te deixar. Lembrando que a palavra nos fala que temos que ser, que esse é a quem o Senhor ouve, aqueles que são contritos de espírito, humilde e contritos de espírito. Ou seja, ela é junta, a humildade e a contrição de espírito, ela é junta, ela é uma coisa só. Você se humilha e deixa Deus transformar o teu viver. E o temor pela palavra, você precisa ter temor na palavra. Se você não conhece a palavra, você precisa conhecer. E nessa manhã, eu quero te deixar você e o Senhor, porque eu e o Senhor, nós vamos conversar agora. E eu queria te chamar a você baixar a sua cabeça e começar a conversar com o Senhor. E começar, sabe, começar lá naquela minha primeira pergunta. Quando você se sentiu transformado por uma palavra de Deus? Pode ter sido lá no momento da sua conversão, quando o Senhor te chamou. E eu quero que você volte lá nesta palavra e lembre do amor que Jesus te abraçou e te chamou e te transformou.